quero falar sobre alguns princípios que abrem portas. Primeira chave, e eu vou pregar na velocidade 2 do WhatsApp, então me acompanha, não se distraia. A primeira chave que abre portas é a fé. Declara comigo: a fé abre portas. Eu lembro de uma mulher que participou em uma igreja que eu fiz parte alguns anos atrás do curso de pais grávidos, e até aí tudo normal. O que não era normal era o fato dela ser estéril. Um dia a gente descobriu que ela era estéril e ela estava fazendo curso de pais grávidos, e alguém perguntou: mas por que você está fazendo curso se você ainda não pode gerar? Ela falou: porque eu creio que Deus vai fazer um milagre, então eu preciso me preparar para quando o milagre chegar. Alguém que começa a pensar no nome de um bebê mesmo sem poder engravidar é alguém que declarou que confia mais numa promessa do que em um diagnóstico, confia mais em uma palavra do que em algum ruído, meu irmão, porque todo mover sobrenatural de Deus é uma resposta dos céus a uma falta da terra. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Diga amém. A fé abre portas. O mar se abriu não porque o cajado de Moisés tinha algo especial, mas porque ele creu que o que Deus tinha falado era suficiente para que Deus fizesse o que disse que ia fazer. Então ele pega um pedaço de madeira, e o pedaço de madeira abre o mar. Jesus precisa pagar impostos, então ele fala para Pedro pescar, e quando o peixe chega até eles, da boca deles saiu uma moeda de ouro. Pedro só precisou fazer o que sabia fazer. Jesus fez aquilo que só Deus pode fazer. Várias vezes a gente vê milagres sendo uma expressão dos céus a partir de algo natural e simples da terra. Clama a mim e responder-te-ei. Um homem clamar é algo simples, Deus responder, não. Você tem noção que o Deus que fez todas as coisas responde ao seu clamor? O Deus que chama as estrelas pelo nome, todas elas são enfileiradas. O Deus que fez todas as coisas, estabeleceu os fundamentos da terra, chama você pelo nome, ouve a sua oração, visita a sua família, tem promessas para você, habita dentro de você. Ele é tão grande a ponto de passear em meio às estrelas, mas se faz tão pequeno a ponto de caber dentro de nós. Então ele pega Pedro e, com a habilidade natural que ele tinha, faz o sobrenatural acontecer. Ele pega Moisés e, com um cajado, algo tão simples e natural que ele tinha, ele faz o sobrenatural acontecer. Ele pega Davi com 5 pedrinhas e faz o sobrenatural acontecer. Irmão, uma pedra daquela nas mãos de qualquer um era só uma pedra, mas debaixo uma palavra de Deus derrubou um gigante que amedrontou todo um exército. Você percebe que é mais fácil tocar o mar do que fazê-lo abrir. Você percebe que é mais fácil pegar um peixe do que fazer uma moeda de ouro brotar da boca dele. Você percebe que é mais fácil separar algumas pedrinhas do que derrubar um gigante. O que Deus está falando para nós todo o tempo é: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Levante suas mãos, declare isso, diga: nesse ano eu vou fazer o fácil. Diga: o impossível Deus faz. A fé abre portas. A fé abre portas de milagres, a fé abre portas de provisão, a fé abre portas de honra. Você precisa de fé para acessar o que Deus tem para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque precisamos crer que Ele existe. A fé é um pré-requisito básico para que tudo que Deus te prometeu aconteça. Irmão, olha para mim. Os seus milagres não estão esperando você estar pronto para eles te encontrarem. Os seus milagres não estão esperando uma liberação para te encontrarem. Os seus milagres só estão esperando você crer que eles existem para que eles se revelem. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Se você crê que esse ano é um ano de romper, você vai viver romper. Se você crê que esse ano é um ano de milagres, você vai viver milagres. Se você crê que esse é um ano de portas abertas, você vai viver portas abertas. Agora, se você não crê em nada, nada vai acontecer. Você precisa crer e não duvidar. Você precisa se levantar e profetizar. Alguém pode levantar suas mãos, pelo amor de Deus, e declarar com autoridade? Diga: eu declaro. Diga: eu declaro. Eu profetizo. 2023 é o ano do maior romper da minha história, em nome de Jesus. Alguém pode celebrar essa palavra? Aleluia! Não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Esquece o como,
se agarra ao quem. Como vai ser, eu não sei. Como vai se abrir, eu não sei. Como vai pagar, eu não sei. Como vai acontecer, eu não sei. Mas os meus olhos estão fixos naquele que me prometeu. Ele disse que vai fazer, então ele já fez. Ele disse que vai acontecer, então já aconteceu. Segunda chave sobre o ano de portas abertas é que o temor abre portas. Declare comigo, diga: o temor abre portas. Declare isso mais alto, diga: o temor abre portas. Salmo 128:1 diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor, aquele que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera na sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você percebe que várias promessas liberadas sobre o homem que teme ao Senhor, elas são uma consequência a um posicionamento. Aquele que teme será feliz e próspero em tudo que fizer. Aquele que teme verá a fidelidade do Senhor em volta da sua mesa. Aquele que teme terá os seus filhos sempre perto de si. Aquele que teme ao Senhor verá a bondade de Deus em tudo que fizer, em todo o tempo. Você vai viver a bondade de Deus em todo o tempo. Deixa eu liberar isso sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, constrangendo você em amor em todo o tempo. Eu declaro um tempo de temor, a voz de Deus falando mais alto do que todos os ruídos ao nosso redor, a opinião de Deus tendo mais acesso e espaço dentro de nós do que qualquer opinião ao nosso redor, a vontade de Deus guiando a gente mais do que qualquer vontade que a gente carregue. Os planos dele, nós já entendemos, são melhores que os nossos. Os caminhos dele são maiores que os nossos. Declare com autoridade, diga: eu creio que o temor abre portas. A gente olha para a história de Davi. Davi não é um homem que nunca pecou. Pelo contrário, um dos pecados que Davi cometeu, que trouxe tanta desonra para sua casa, eu acredito que talvez 99% de quem está nesse auditório não faria o que ele fez. Porque Davi não só desejou a mulher de alguém, ele matou alguém para ter a sua mulher. Ele coloca alguém na linha de frente de um campo de batalha para que fosse morto e para que pudesse ter a mulher que era sua. Ainda assim a gente vê a fidelidade de Deus fazendo em Davi o cumprimento de promessas. Então qual que era a chave do coração de Davi? Davi, por mais que em alguns momentos tenha tropeçado, o temor do Senhor sempre levava ele para um lugar de arrependimento. Irmão, a Bíblia diz que a pior coisa que Deus pode fazer com um homem é entregar um homem aos seus próprios desejos. Não sei se você sabe, mas a gente está vivendo um momento caótico. E não é no Brasil, é nessa geração. Pais dando a liberdade dos filhos, escolhendo um sexo que já foi escolhido por Deus. Pais dando para os seus filhos nomes neutros, para que os seus filhos possam escolher a identidade que têm, mesmo já tendo sido escolhida no ventre, antes deles nascerem. O exame de ultrassom faz você saber qual é o sexo do bebê, mas o sexo já foi definido. Tem inclusive agora engenharia genética para que você possa escolher o sexo, a cor. A gente quer assumir tanto o papel de Deus numa geração que está debaixo de um mover humanista, que a gente quer ser Deus até escolher como os nossos filhos serão, o sexo que eles terão. Irmão, isso nada mais é do que a gente tirar Deus do lugar de governo e querer nos colocar nesse lugar. Aqueles que temem ao Senhor confiam nele. Eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não entendo, mas eu sei que Ele tem caminhos de paz para mim, não de mal. Eu não entendo, mas eu sei que tudo isso está gerando para mim uma glória eterna que pesa mais do que todas as aflições que eu tenho enfrentado. A Bíblia diz que tudo que a gente tem enfrentado tem gerado para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Então quando eu abro mão desse papel de governo e eu deixo Deus ocupar esse papel, eu começo a viver as bênçãos de Deus. Por quê, irmão? Porque agora não é mais você que governa a sua casa, é o Senhor quem governa ela. E em um lugar que Deus governa, não há falta de paz, não há falta de alegria, não há falta de provisão, porque nele não há falta. Nele, tudo que falta em nós transborda dele. Ele é uma fonte inesgotável de vida, ele é uma fonte inesgotável de esperança, ele é uma fonte inesgotável de saúde. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Deus é uma fonte inesgotável.
Enquanto eu governo a minha casa, coisas podem faltar. Mas quando Deus governa a minha casa, eu sei que é uma chave que parece simples, mas se todos nós estivéssemos vivendo, a igreja já estaria caminhando em plenitude. O temor ao Senhor. O temor é falar: Deus, eu queria muito ficar com isso, mas o Senhor está pedindo para eu entregar e eu entrego. Deus, eu queria muito entrar nessa porta, mas o Senhor está dizendo que não se alegra com ela, então eu não vou entrar. Deus, eu queria muito fazer essa aliança, mas o Senhor está dizendo que não abençoa essa aliança, então eu não vou fazer. O temor faz com que a gente se machuque menos, se fira menos, perca menos tempo, bata menos cabeça. Alguém está comigo? Diga amém. O temor coloca o homem no lugar do homem e naturalmente coloca Deus no lugar de Deus. Tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas ele diz que quando amamos a Deus devidamente, passamos a amar todas as outras coisas proporcionalmente. A geração que diz que ama qualquer coisa: eu amo meu iPhone, eu amo meu carro, eu amo a minha casa. A gente coloca Deus no mesmo patamar que todas as coisas que a gente ama. Mas Deus não é como as coisas que a gente tem. Deus é Deus, Ele é acima de todas elas. O temor faz com que a gente coloque Deus no lugar de Deus e a gente se coloque no nosso lugar. Você está comigo? Diga amém. Eu queria fazer algo profético aqui. Levante suas mãos, feche teus olhos, declare isso com autoridade. Diga: Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei assumir o controle da minha história, porque eu sei que o Senhor tem o controle sobre ela. Então eu abro mão da minha vontade para viver a sua. Eu abro mão do meu governo para viver o seu. Diga: Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei lutar com as minhas armas, me defender com as minhas palavras, que eu tentei fazer do meu jeito. Diga: tudo que eu tenho vem do Senhor. Eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu descanso no Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia.